Deixe muito like e deixe seu comentário. E vamos com mais um vídeo aí de uma curiosidade bíblica bastante interessante. Espero que vocês gostem. E quero saber aí se você sabia. Deixe aí no comentário se você já ouviu falar sobre essa curiosidade bíblica que vamos trazer para vocês hoje, tá? Olha ela aí, vamos falar sobre ela. Isso mesmo, sobre o véu do templo que foi rasgado. O que simboliza esse véu? Então a gente vai falar um pouco sobre ele, que é uma curiosidade aí, né? De muitos e minha também, que não conhecia. Então, o véu fazia a separação entre o lugar santo e o lugar santíssimo. Se encontra lá em Êxodo 26 e 33. E tinha cerca de 5 metros de largura por 5 metros de altura. Segundo alguns estudiosos, o véu era da espessura da mão de um homem, ou seja, mais ou menos 10 centímetros. A presença daquele véu ali revelava que o homem não podia ir à presença de Deus a não ser através do mediador, que fosse uma pessoa nomeada por ele, que era o sumo sacerdote. Se você quiser saber mais um pouco sobre essa passagem, você lê em Hebreus capítulo 9, versículo 7. O próprio termo para véu no hebraico é paroshet, que significa separar, parar ou fechar. A palavra hebraica tornou-se uma designação técnica para falar da grossa cortina que separava o local sagrado no tabernáculo do local ainda mais sagrado. A cortina era um tipo de tapeçaria espessa que fechava o acesso ao lugar santíssimo, exceto para o sumo sacerdote, né? Ele era o único que podia entrar, que não havia essa separação. Ele poderia abrir a cortina uma vez por ano para realizar suas obrigações no dia da expiação. Quando o Cordeiro de Deus, que se encontra essa passagem em João, capítulo 1, versículo 29, se entregou por nós, tudo mudou. O véu do templo foi rasgado. Se encontra também essa passagem em Mateus 27, os 51 e 52. O que significa que Jesus resolveu o problema da separação que existia. Antigamente, quando vivíamos debaixo da lei, havia essa separação, né? Do lugar santíssimo. Mas quando Jesus resolveu se entregar por amor de mim e por você, naquele dia, naquela crucificação, na cruz do Calvário, o templo do véu foi rasgado. O véu rasgado simboliza uma verdade maravilhosa. Se você não sabia, você vai ficar sabendo agora. Não ouvi muito falar sobre esse tema, achei bastante curioso. Então, sempre vou estar postando no canal Curiosidade Bíblica, coisas que a gente dificilmente ouve falar e sabe o que significa. Se muitos aí já sabiam o que significava esse véu, deixem aí nos comentários. E aqueles que ainda não sabiam que foi novidade, também deixem aí nos comentários, para que a gente possa saber se o canal está ajudando, se a gente está compartilhando algo interessante para vocês da Bíblia. E eu acredito que toda a Bíblia é interessante. Então, tem muitas curiosidades que precisamos saber. Então, o véu rasgado simboliza uma verdade maravilhosa. O caminho para Deus estava aberto. Em Hebreus 10, 14 e 26, vocês encontram falando sobre isso. Porque se eu ler cada versículo que eu cito aqui para vocês, o vídeo fica muito longo. Então, que vocês possam ir pesquisar na Bíblia um pouco mais sobre essa passagem. Não haveria mais necessidade de ofertas nem de sacerdotes. Jesus na cruz consumou o plano da salvação e nos deu liberdade e ousadia para chegarmos a Deus. Antes tínhamos essa separação, antes desse véu do templo ser rasgado, mas com a morte de Cristo,
Jesus na cruz consumou, né, o plano de salvação e nos deu essa liberdade, né, e essa ousadia que temos hoje para chegarmos a Deus. Temos diversos templos aí em todos os lugares, quase muitas ruas tem hoje templo para que possamos buscar a presença do Senhor. Hoje não temos desculpa, né? Muitos países aí são escravizados ainda, não tem liberdade de pregar o Evangelho de Jesus, não tem liberdade de ler a palavra. E aqui nós temos essa liberdade, essa ousadia de buscar a presença de Deus, de ouvir a sua palavra, de pregar o seu Evangelho. Que possamos agradecer todos os dias a Deus por esse véu do templo que foi rasgado pela sua morte e crucificação por mim e por você. Espero que vocês tenham gostado dessa curiosidade bíblica, amém? Fiquem todos na paz de Jesus.